Depois daquele salto gigante para a humanidade nos anos 60, há uma pergunta que continua a pairar mais de meio século depois. Por que é que nunca mais voltámos à Lua? Parece estranho, não parece? Um feito incrível e depois um silêncio que já dura demasiado tempo. É quase como se faltasse aqui uma peça no puzzle. O material que temos hoje para analisar mergulha precisamente nisto. A fonte é um diálogo bastante provocador entre um pensador, Edson Zogby, e uma inteligência artificial. E o mais interessante é que começa na Lua, mas acaba por nos levar a um sítio completamente inesperado, a Antártida. Exatamente. E o que vamos tentar fazer é, pronto, desmontar isto por camadas. Primeiro vamos olhar para as razões oficiais, as que toda a gente conhece, para esta pausa tão longa na exploração lunar. Depois vamos mergulhar um bocadinho nas hipóteses mais, vá lá, especulativas que a fonte explora. E no fim vamos tentar ligar os pontos, tentar perceber como a Lua e a Antártida podem ser, na verdade, peças-chave num xadrez geopolítico que é muito, muito maior. Ok, vamos a isso então. A fonte começa pelo mais pragmático, não é? As razões que, à primeira vista, fazem todo o sentido. O custo, para começar. O programa Apollo teve um custo astronómico. Falamos de qualquer coisa como 280 mil milhões de dólares em dinheiro de hoje. Assim que a bandeira foi espetada e a corrida espacial contra a União Soviética foi, entre aspas, vencida, o Congresso americano fechou a torneira e o dinheiro foi para outros projetos, o vai-vem espacial e por aí fora. E a política era o grande motor, não era? A Guerra Fria criou uma urgência que, bem, nunca mais se repetiu. Era uma questão de supremacia. Uma vez ganha a corrida, o ímpeto político simplesmente desapareceu. E há outro ponto, um ponto tecnológico que muitas vezes nos esquecemos. A tecnologia da Apollo, que era absolutamente genial para a época, hoje é uma peça de museu. Não se pode simplesmente ir à garagem buscar os Saturno V e voar outra vez. Um regresso exige sistemas completamente novos, mais seguros, mais sustentáveis, que é, no fundo, o que o programa Artemis está agora a tentar fazer. Certo, faz sentido. Custo, política, tecnologia obsoleta. E a fonte também refere que as prioridades científicas mudaram. O foco virou-se para Marte, para outras sondas. Mas, mesmo juntando tudo isto, não sei. Continua a parecer-me uma justificação incompleta. Uma paragem de mais de 50 anos para deixar o nosso vizinho mais próximo ao abandono é estranho. É precisamente essa sensação de estranheza que o diálogo explora. As razões oficiais são, digamos, a ponta do iceberg. A análise argumenta que por baixo da superfície existem outras possibilidades bem mais complexas. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Uma das teorias que a fonte aborda é de que as missões Apollo podem ter encontrado algo anómalo. Espera lá, estamos a falar de quê exatamente? De ruínas alienígenas? A fonte desenvolve isto. É apresentada mais como uma hipótese estratégica, não tanto como uma teoria da conspiração. A ideia não é necessariamente homenzinhos verdes. A questão é a possibilidade de terem detectado fenómenos ou até estruturas de origem não humana que foram consideradas, bem, demasiado disruptivas para serem reveladas ao mundo. Manter o segredo seria uma forma de evitar o pânico global ou, de forma mais pragmática, de evitar uma corrida descontrolada de todas as nações para lá. É a hipótese do encontrarmos algo e decidimos fechar a porta enquanto pensamos no que fazer. O que me leva a outra possibilidade que a fonte refere. A Lua ser uma zona estratégica muito mais importante do que se admite. Se calhar este adiamento é deliberado. Uma espécie de pausa tática, à espera do momento certo. Esperar até que uma nação, sejam os UEs, a China ou outra, tenha uma vantagem tecnológica tão grande que consiga, na prática, reclamar a Lua para si. Exatamente. E isso liga-se diretamente à outra hipótese, a dos interesses corporativos. Quer dizer, a fonte levanta uma questão muito pertinente. E se o atraso for intencional, para dar tempo ao setor privado para se preparar para liderar a exploração? Estamos a falar da mineração de recursos que podem ser valiosíssimos. Como o famoso Hélio 3, já ouvi falar imenso disso. Talvez valha a pena explicar porque é que é tão importante. Claro, o hélio 3 é um isótopo raríssimo na Terra, mas que existe em abundância na superfície da Lua. Foi depositado ali pelos ventos solares durante milhares de milhões de anos e é considerado o combustível perfeito para a fusão nuclear. Uma fonte de energia limpa, segura e extraordinariamente potente. Quem controlar a extração de hélio 3 da Lua
controla potencialmente a energia do futuro. A ideia é que talvez esteja à espera que a tecnologia de fusão amadureça e que empresas como a SpaceX ou a Blue Origin tenham uma logística para tornar a mineração lunar viável. É esperar pelo momento económico perfeito. É um jogo de paciência a uma escala global, portanto. Mas a fonte também fala de desafios ocultos. A ideia de que a Lua pode ser bem mais perigosa do que nós pensamos. Sim, e aqui há um detalhe técnico que é fascinante. Fala-se muito da radiação, que é um problema sério, claro, mas o maior desafio pode ser mesmo a poeira lunar, o rególito. Como não há atmosfera nem erosão, esta poeira não é como a areia da praia. São partículas microscópicas, afiadas como vidro partido e com carga eletrostática. Entra em todo o lado, destrói equipamentos, danifica os pulmões, é extremamente tóxica e abrasiva. É bem possível que as missões Apollo tenham revelado que uma presença humana sustentável é um desafio muito, mas muito mais complexo do que se admite publicamente. Talvez o que se aprendeu foi: calma, ainda não estamos prontos por isto. Isso faz todo o sentido. Então temos segredos, estratégia geopolítica, interesses de empresas e perigos inesperados. É um coquetel de razões muito mais convincente do que um simples "era demasiado caro". E o que torna esta análise tão original é que o argumento não fica por aqui. Sugere que este padrão de pausa estratégica não é um caso isolado. Se olharmos para o nosso próprio planeta, vemos um padrão quase idêntico a acontecer num sítio igualmente remoto e valioso. A Antártida. Confesso que, à primeira vista, a comparação soa-me um bocado estranha. Uma coisa é um continente, outra é um corpo celeste a 400 mil quilómetros. Será que a analogia funciona mesmo? Os desafios não são numa escala totalmente diferente? São, mas a lógica de controle e contenção é surpreendentemente semelhante. Vamos ver os pontos em comum. Primeiro, os recursos. Já falamos do hélio 3. Bem, a Antártida, debaixo do gelo, tem potenciais gigantescas de petróleo, gás, minerais. E, talvez mais importante que tudo, detém cerca de 70% da água doce do planeta. Num futuro com escassez de água, isso é o recurso mais valioso de todos. E ambos os lugares estão, por assim dizer, congelados por tratados internacionais. A Lua é regida pelo Tratado do Espaço Exterior, que a define como património da humanidade, proíbe soberania. A Antártida tem o Tratado da Antártida, que a dedica à paz e à ciência e que proíbe a exploração de recursos minerais até pelo menos 2048. Precisamente. Em ambos os casos, a comunidade internacional concordou em colocar um grande sinal de não tocar. Ambos têm condições ambientais extremas que funcionam como uma barreira natural. E ambos são uma fonte de mistérios e de teorias, desde bases secretas a fenómenos estranhos. A analogia não é sobre a geografia, é sobre a estratégia. São dois cofres imensos, cheios de riquezas, que foram trancados, à espera do momento certo para serem abertos. Ok, a analogia convence-me. A lógica é a mesma. O que nos leva à pergunta central que a fonte coloca. Se estes dois territórios estão deliberadamente em pausa, a quem é que isto serve? Quem beneficia com esta espera? E a resposta, segundo esta análise, está no clima geopolítico em que vivemos. O autor argumenta que o fim da Guerra Fria não nos trouxe a paz, trouxe o que ele chama de guerra quente. E não se refere a um conflito nuclear, mas sim a uma era de instabilidade constante. Guerras por procuração, ciberataques, espionagem económica. Uma luta feroz por recursos e influência, travada em várias frentes ao mesmo tempo entre os Estados Unidos, a China, a Rússia. Uma espécie de caos controlado, onde as regras do jogo são mais fluídas. Exatamente. E neste novo tabuleiro de xadrez, a Lua e a Antártida são as cartas na manga. Adiar a exploração é uma estratégia. Para que começar uma corrida agora, com vários jogadores e regras incertas, quando se pode esperar, desenvolver uma vantagem tecnológica decisiva e depois ditar as regras do jogo? Quem dominar a mineração lunar ou a exploração da Antártida no futuro garante a supremacia para o século seguinte. É uma espera estratégica. Não se avança para garantir que, quando se avançar, se avança em posição de domínio total. E é aqui que a análise faz uma previsão que me deixou a pensar. Diz que o Tratado da Antártida, que proibiu a exploração até 2048, não vai durar nem mais 10 anos. Isso é credível. A argumentação é forte. A pressão por recursos, água, energia, minerais, está a aumentar de forma exponencial.
As tensões globais estão a subir. Vemos países como a China a construir cada vez mais estações de pesquisa na Antártida, que muitos analistas veem como tendo um duplo propósito: científico e, claro, estratégico. Estão a marcar território. O argumento é que a combinação da pressão por recursos com a instabilidade desta guerra quente vai tornar o continente simplesmente irresistível. O tratado vai ser visto como um obstáculo, uma coisa antiquada ao interesse nacional. Epá, é impressionante pensar nisto. Um tratado que manteve a paz num continente inteiro durante quase um século pode ser rasgado por causa da nossa sede de recursos. Diz muito sobre o tempo em que vivemos. E a fonte é muito cínica, ou talvez realista, sobre como isto será justificado. A comunicação pública vai falar de necessidade, de progresso, de ciência. Mas por trás vão estar interesses económicos e de poder, puros e duros. A análise é categórica, e cito: os que detêm o poder fazem e a massa que se adapte. A ideia de que a opinião pública tem uma palavra a dizer nisto é vista como uma ilusão, como ativismo mediático. O que nos leva ao fundo da questão, para lá da geopolítica. Esta ideia de que um pequeno grupo decide o destino de todos sem prestar contas. A análise diz que isto não é uma conspiração. É simplesmente a forma como o mundo funciona. E sempre funcionou. Sim, e este é o argumento final, o mais filosófico da fonte. Esta dinâmica não é um acidente, não é puramente política. É algo intrínseco à nossa espécie. O autor defende que as sociedades humanas são, por natureza, piramidais. Esta estrutura hierárquica, com uma pequena elite no topo a tomar as decisões e uma vasta base a seguir, é um traço que partilhamos com outros mamíferos e reflete o que a fonte chama de uma falta de evolução psicológica. Mas isso é uma visão incrivelmente pessimista. Quer dizer que, mesmo que desenvolvamos tecnologia para sermos interplanetários para chegar a Marte e mais além, vamos simplesmente levar connosco os mesmos velhos problemas. A tecnologia avança, mas a nossa psicologia fica para trás. É exatamente essa provocação. A fonte argumenta que, apesar dos nossos telemóveis e da inteligência artificial, continuamos a ser governados por instintos biológicos muito primitivos. A busca pelo poder, a formação de hierarquias, o tribalismo, o medo do desconhecido. A maioria da população, por instinto de sobrevivência, tende a conformar-se com o seu lugar na pirâmide. A nossa consciência permite-nos ver a injustiça disto, mas ainda não desenvolvemos os mecanismos psicológicos coletivos para ultrapassar. É um paradoxo trágico. Somos inteligentes o suficiente para ver a jaula, mas não para encontrar a chave. E não há esperança de mudança a curto prazo, segundo esta visão. Muito pouca. A conclusão é que a evolução psicológica necessária para quebrar este ciclo de domínio e submissão é extremamente lenta. Exigiria superar instintos que foram essenciais à nossa sobrevivência durante centenas de milhares de anos. Não é uma questão de mais educação ou de um novo sistema político. Seria preciso uma reconfiguração fundamental da nossa natureza. Algo que, segundo a fonte, se acontecer, levará milénios. Uau! Que viagem! Começamos com uma pergunta que parecia simples, sobre tecnologia e espaço, porque não voltámos à Lua, e essa pergunta levou-nos à Antártida, mergulhou-nos nas estratégias ocultas das superpotências e terminou numa reflexão profunda sobre a natureza aparentemente imutável do poder e da sociedade humana. E a fonte original encerra com um pensamento que é, ao mesmo tempo, provocador e resignado. Questiona o que seria preciso para acelerar esta evolução psicológica, mas conclui que é quase impossível de vislumbrar. Diz que essa evolução, se acontecer, levará milénios e deixa no ar uma frase arrepiante: caso a espécie sobreviva aqui ou na Lua. A questão que fica a pairar e que deixamos para reflexão é esta: será este ciclo de poder e hierarquia uma parte inevitável da condição humana, uma espécie de software biológico que levaremos connosco para onde quer que vamos no universo, ou podemos, de alguma forma, reescrever o nosso próprio código?